Olá pessoal, hoje vamos tentar entender sobre o ponto de vista religioso e também sobre o ponto de vista histórico de alguns personagens bíblicos. Espero que gostem das abordagens aqui apresentadas e se gostar deixem o like, curta e compartilhem. Elias pelo olhar bíblico. Elias, também conhecido como o profeta Elias, é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento na Bíblia hebraica. Ele é reverenciado tanto no judaísmo quanto no cristianismo e no islamismo. O nome Elias significa: "O Senhor é meu Deus". Contexto bíblico. Elias aparece principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Ele viveu durante o reinado dos reis Acabe e Ocosias, numa época em que o reino de Israel estava mergulhado na idolatria, particularmente devido à influência de Jezabel, esposa do rei Acabe, que introduziu o culto a Baal, um deus fenício. Características e atos importantes. Profeta de Deus. Elias era um profeta que defendia fervorosamente a adoração ao Deus de Israel, muitas vezes confrontando reis e autoridades. Ele foi chamado por Deus para restaurar a fidelidade do povo a Javé, o Deus de Israel. Milagres e proezas. Elias é lembrado por seus poderosos milagres. Um dos mais conhecidos é o confronto no Monte Carmelo, onde ele desafiou 450 profetas de Baal para ver qual Deus responderia ao sacrifício com fogo. Apenas o Deus de Elias respondeu, provando sua soberania. Outros milagres incluem a ressurreição do filho da viúva de Sarepta e a multiplicação de azeite e farinha durante um período de fome. Transfiguração. No Novo Testamento, Elias aparece durante a transfiguração de Jesus, junto com Moisés, o que simboliza o cumprimento da lei, representada por Moisés, e dos profetas, representada por Elias, no ministério de Jesus. Arrebatamento. Um dos aspectos mais notáveis da história de Elias é que ele não experimentou a morte da maneira comum. De acordo com a Bíblia, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, acompanhado por uma carruagem de fogo. 2 Reis capítulo 2, versículo 11. Este evento torna uma figura mística e única na tradição judaico-cristã. João Batista e Elias. No Novo Testamento, João Batista é frequentemente visto como o novo Elias, que viria antes da chegada do Messias, preparando o caminho para Jesus Cristo. Muitos acreditavam que João Batista era Elias reencarnado, devido ao seu papel profético e estilo de vida austero semelhante. Simbolismo e legado. Elias simboliza a luta pela fidelidade a Deus em tempos de apostasia e corrupção moral. Ele é um exemplo de coragem, fé e zelo por Deus. Para os judeus, Elias é um precursor da vinda do Messias, e há uma tradição de deixar um lugar vago para ele durante o ceder de Pessach, pois acredita-se que ele virá antes da chegada do Messias. Elias é também uma figura de esperança e restauração, tanto para os judeus quanto para os cristãos, representando a intervenção divina na história humana e a defesa da verdade contra a idolatria e a injustiça. Essa figura mítica e inspiradora continua a ser estudada e reverenciada por suas contribuições espirituais e morais. Elias pelo olhar histórico e arqueológico. Historicamente e arqueologicamente, Elias é uma figura complexa. Embora seja amplamente conhecido através dos relatos bíblicos, do ponto de vista histórico e arqueológico, sua existência real é difícil de confirmar com evidências diretas. No entanto, os estudos históricos e arqueológicos tentam contextualizar a figura de Elias no cenário geopolítico e religioso da antiga Israel e seus vizinhos durante o período em que ele supostamente viveu. Contexto histórico. Elias, segundo a Bíblia, viveu no século 9 a.C., durante o reinado de Acabe, cerca de 853 a 874 a.C., no Reino do Norte de Israel. Esse período foi caracterizado por forte instabilidade política e religiosa, com frequentes conflitos entre a adoração ao Deus de Israel e a introdução de cultos estrangeiros, especialmente o culto a Baal, trazido pela rainha Jezabel, esposa fenícia de Acabe. Reino de Israel e Fenícia. O casamento de Acabe com Jezabel foi uma aliança política entre Israel e a Fenícia, fortalecendo os laços entre esses reinos, mas também introduzindo fortes influências culturais e religiosas fenícias em Israel. Este período é significativo porque o culto a Baal, um deus fenício, ganhou força, e Elias emerge como um profeta contrário a essa mudança religiosa. Conflito religioso.
O período histórico de Elias reflete uma realidade em que havia uma crescente tensão entre o monoteísmo israelita e os cultos politeístas circundantes. Elias representa a resistência contra a infiltração de deuses estrangeiros e a tentativa de manter a adoração exclusiva ao Deus de Israel. Estudos arqueológicos e evidências. A arqueologia do Antigo Israel tem revelado muito sobre o contexto cultural e religioso da época de Elias, embora não haja evidências arqueológicas diretas que comprovem sua existência ou os eventos sobrenaturais atribuídos a ele. No entanto, os achados arqueológicos fornecem informações sobre a vida e os tempos em que Elias supostamente viveu. Altares e locais de culto. Achados arqueológicos no Monte Carmelo, que é tradicionalmente associado ao desafio de Elias contra os profetas de Baal, mostram evidências de locais de culto antigos. Embora não haja provas definitivas de que o evento descrito na Bíblia realmente aconteceu, o Monte Carmelo era conhecido por ser um centro de cultos religiosos. Inscrições e relatos externos. Até o momento, não foram encontradas inscrições ou textos de outras culturas contemporâneas que mencionem Elias diretamente. No entanto, textos assírios e fenícios da época mencionam reis de Israel, como Acabe, o que sugere que o contexto histórico da narrativa bíblica tem raízes em figuras e eventos reais. Escavações e estudo das cidades de Acabe. As cidades israelitas associadas ao reinado de Acabe, como Samaria e Jezreel, foram extensivamente escavadas. Estas escavações revelaram a rica cultura material do período, confirmando que houve uma era de relativa prosperidade sob Acabe. As ruínas de palácios e fortificações em Jezreel, por exemplo, fornecem insights sobre a influência fenícia na arquitetura e nas práticas religiosas. Análise crítica. Historicamente, Elias é visto como um profeta da tradição do Deus de Israel que emerge em resposta às mudanças religiosas no reino de Israel. De acordo com a análise crítica, as histórias de Elias, como relatadas na Bíblia, podem ter sido transmitidas oralmente por gerações antes de serem registradas por escrito, o que significa que as narrativas podem conter elementos lendários ou exagerados. A crítica histórica também sugere que as histórias de Elias podem refletir a visão teológica dos autores bíblicos, que estavam preocupados em retratar o Deus de Israel como superior a todos os outros deuses, incluindo Baal. Assim, Elias pode ser uma figura idealizada, usada para simbolizar o triunfo do monoteísmo sobre o politeísmo. Conclusão. Do ponto de vista histórico e arqueológico, Elias é uma figura envolta em mistério, com evidências indiretas que apoiam a existência de um conflito religioso na época em que ele supostamente viveu. Embora sua figura não tenha sido confirmada por achados arqueológicos diretos, o contexto histórico em que ele é situado tem forte base nos registros e descobertas arqueológicas do período. Portanto, Elias permanece uma figura importante para o entendimento da dinâmica religiosa e política do antigo Israel, mesmo que sua biografia exata seja difícil de reconstruir em termos puramente históricos. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.